Boa tarde, boa tarde, meus queridos alunos. Só um instantinho aqui, deixa eu. Pronto. Acho que não está dando a microfonia da eco, né? Com o microfone e a caixa de som ligada ao mesmo tempo. Boa tarde, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de sistemas operacionais aqui do curso de engenharia de software, não é isso? Da UFC de Hosts. Tá? Hoje, 10 de maio de 2021, são 1h37 da tarde. Meu nome é Daniel Siqueira, eu vou ser o professor de vocês neste semestre. Eu gostaria só que, eu acho que está todo mundo com o nome ok, né, aqui, não tem, certo, eu só gostaria mesmo que quando vocês fossem entrar na aula, usassem o nome de vocês, tá, na exibição, né, porque semestre passado a gente teve alguns problemas, a gente usava nomes aleatórios, tipo Kyokushin, sabe, sei lá quem é Kyokushin, aí na hora de dar presença, ficava complicado, né. Tinha outro aqui também que era Sambando contra o Capital, né? Na hora de eu dar presença também ficava complicado. Nessa aula agora, tinha entrado aí um Computer Sys, né? Mas eu acho que já mudou de nome, eu não vi quem era. Foi o primeiro aluno que entrou, né? Mas eu acho que ele já mudou o nome. Computer Sys para Flavinho do Pneu, né? Usem seus nomes, tá? Bom, então eu peço primeiramente que todos que estão presentes aqui, por favor, escrevam presente aí no chat para que depois a gente possa contabilizar as faltas, tá bom? Como é que vai ser nossas aulas? A gente vai procurar fazer todos os encontros, segundas e quartas, nesse horário presencial. Eventualmente, pode acontecer de eu colocar algum vídeo, algum material online para vocês assistirem lá no CIGA, e aí a gente não tem aula ao vivo, né? A gente coloca um fórum para tirar dúvidas, algumas atividades para vocês realizarem e contar como presença. Mas isso vai ser rápido de acontecer, tá? O meu foco vai ser sempre a gente ter essas aulas ao vivo. Elas são gravadas, obviamente, e posteriormente são colocadas lá no Cigar, para que vocês possam assistir, né? Quem perdeu a aula, quem quiser fazer a revisão do conteúdo, alguma coisa assim, tá bom? O livro que a gente vai adotar é esse aqui, Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum, na sua quarta edição, né? Eu não posso dizer que o PDF dele está disponível na internet, então, se vocês me perguntarem, eu não vou responder. O PDF dele está disponível na internet, nem vou responder que é fácil de achar, tá? Para baixar. Mas é esse livro aqui que a gente vai adotar, tá bom? Nós veremos do capítulo 1 ao capítulo 9. E por conta disso, só um instantinho, gente, eu vou interromper aqui só um minutinho. Volto já, peraí, não saiam daí não. Pronto, estou de volta. A gente vai ver até o capítulo 9, né, que fala de segurança. Por conta disso, eu decidi dividir o nosso semestre em 3 etapas, tá? A primeira etapa serão os capítulos 1, 2 e 3. A segunda etapa, os 5, 6 e o 7. Não, 4, 5 e 6, perdão. E, por fim, o 7, 8 e 9. Né? Então, ao final do capítulo 3, a gente faz uma prova. Ao final do capítulo 6, a gente faz outra prova. No final do capítulo 9, a gente faz outra prova. A gente não vai deixar de ter aula para ter prova.
tá? As provas serão online, lá no Google Forms. Eu vou dar um tempo para vocês realizarem as provas. É mais de um dia, tá? Não vou aqui precisar quantos dias, mas é mais de um dia, não é questão de horas para você fazer. Então dá para fazer com calma, tranquilo, né? E, e a gente não vai precisar tirar uma aula, né, para poder fazer uma prova, tá? A gente também pode ter algumas atividades práticas para serem feitas e vai lembrar que tudo que vocês fizerem de prática vai contar ponto, certo? Então, provavelmente um vai entrar como ponto na etapa, né? Ou pode ser que, dependendo do número de atividades que a gente faça, a gente tem uma quarta nota, né? Uma nota só para atividade. Aí a gente faz a média aritmética das quatro notas para ver a nota desse semestre, ok? Obviamente, todo mundo sabe que a média é 7. Quem tiver com a média acima de 7 está aprovado por nota. Quem tirar a nota abaixo de 7 e acima de 4, maior ou igual a 4, tem direito a fazer uma avaliação final, a F, né, a famosa F. Vai ser lá para setembro, né? Acho que lá para o dia 7, eu acho, de setembro. E, e aí, né, que for para a final, tem que ficar com a média, né, de 5, né? Quando a nota da final, com a média do semestre, divide por 2, aí fica com 5, ok? Bom, eu fiz essa divisão do livro, eu espero que vocês arranjem uma cópia para vocês e estudem todos os dias, tá? A divisão está mais ou menos umas 15 páginas por aula, não é nem por dia, é por aula, o que dá aí umas 30 páginas por semana. Então, você pode se organizar, pô, são 7 dias na semana, né? 30 dividido por 7, dá umas 4, 5 páginas aí, tranquilo para você estudar. A conexão parece que está meio ruim, né? Está caindo o tempo todo. Só um instantinho, pessoal, que a conexão caiu. Eu não, vocês não estão conseguindo ver a apresentação. Vou até tentar reiniciar o modo. Só um instantinho, gente. É porque eu transmito a voz para o celular, né? Pelo 4G. E a apresentação eu faço pelo notebook, pelo Wi-Fi daqui. E parece que a rede do Wi-Fi caiu. Tá? Mas aguenta aí que eu estou tentando dar um jeito.
Valeu, Daniel Moraes. Eu estava falando aqui com o microfone desligado, né? Que pai, eu já nem lembro o que foi. Ainda bem que você avisou, né? Teve uma aula semestre passado, eu dei 2 horas de aulas com o microfone desligado e a galera bem ensinada, cara. Me deixaram falando sozinho aqui para as paredes, né? Povo mal. Mas é isso aí. Bom, o que eu estava falando é que a gente vai seguir o livro, né, do Tannenbaum. Eu até já fechei aqui o PDF, mas serão 15 páginas. Então, toda semana você pega lá, são 30 páginas por semana que a gente vai ver em média, né? A semana tem 7 dias, então dá aí o PDF do livro. Lara, pode não, isso é pirataria. Pode não, que é isso, pode não, né? Eu também nem posso dizer que alguém já botou um link aí no chat, viu? Vocês diga não à pirataria. Pode não, essas coisas são feias. É pecado, tá? Então, mas os PDFs dos slides eu vou colocar, tá bom? Então vamos lá, sem muita demora, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. Vamos começar com a introdução, tá? Vamos ver o que é um sistema operacional, tá bom? Vamos ver ele como uma máquina estendida, como um gerenciador de recursos, e vamos ver um breve histórico dos sistemas operacionais, desde a primeira geração até a quinta geração, que são os computadores móveis atuais, ok? Bom, o computador moderno é um sistema complexo. Ele... Oi, pergunta? Teve pergunta? Alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão no chat, porque eu não tenho como ficar de olho, tá? Nas duas coisas, certo? Então, deixa eu ver se teve alguma pergunta. Ah, não, estão só reclamando aí que o link está quebrado, né? Bom, pessoal, depois a gente vê isso, viu? Não se preocupe, não. Tá? A gente dá uma olhada nisso aí. Faça um grupo lá no WhatsApp, manda o link para você seguir, e aí a gente resolve essas pendências, tá bom? Bom, um computador moderno, ele é um sistema complexo. Ele possui o quê? Um ou mais processadores, ele possui uma memória principal, né? Possui discos, dispositivos de entrada e saída, tal como teclado, apontadores, né? Tipo mouse, touchpad, canetinhas, né? Aquelas canetas digitais, e dispositivos de saída, como monitor, impressora, por aí vai, né? Ou seja, é um sistema complexo. E se todo programador que for trabalhar com um sistema desses, assim, tiver que se preocupar com cada detalhe de cada componente de hardware para escrever seu programa, a única certeza na vida que a gente vai ter é que nenhum programa, nenhuma linha de código jamais vai ser escrito. Então, o sistema operacional, ele funciona como o quê? Como uma camada, né, em cima dessa confusão de hardware para oferecer ao usuário uma interface, um modelo de computador mais simples e mais limpo. Além disso, né, ele tem que gerenciar todos os recursos que são oferecidos ao usuário. Bom, a maioria dos computadores, eles possuem dois tipos de modo de operação. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu estou pulando. Tá? Isso aqui fala de alguns exemplos de sistemas operacionais, né, como Windows, Linux, Android e iOS. Todo mundo conhece, todo mundo já interagiu com algum desses sistemas, né? Com certeza, a maioria de vocês devem estar usando o Windows agora para ver essa aula, ou o Android, né? E lá nos laboratórios do UFC você deve ter tido contato com o Debian, né? Que é um exemplo de Linux, e algum outro burguês safado, né? Tá usando o iOS. Tem também o macOS, né? E existem vários outros sistemas, tá? Depois a gente pode até, por curiosidade, dar uma passada em alguns sistemas operacionais. Peraí, não vem me dizer que a conexão do notebook caiu de novo, foi? Poxa vida, cara, que chato.
Já estou no slide mais à frente e o notebook está trancado lá atrás. Deixa eu retirar meu 4G pro notebook e ver se melhora. Eu já estou no slide mais à frente. É assim, pessoal, quando não precisa, né, a internet funciona de boa. Basta a gente precisar querer jogar online pela cai, né, ou ter algo. Pronto, o PC o 4G segura, né? Bom, com toda certeza você já teve algum tipo de experiência, né, com algum sistema operacional, como Microsoft Windows, o Linux, né, como é o caso do Debian lá nos computadores da UFC, nos laboratórios, né, o Android, ele domina a maior parte dos dispositivos móveis, o iOS, tem o macOS, tem uma par de outros sistemas operacionais, por curiosidade depois a gente pode dar uma olhada, tá? Quem quiser depois eu vou passar uma lista de alguns sistemas operacionais bem exóticos, tá? Diferente do Linux e do Windows que a gente está acostumado a usar. Pois bem, como é que a gente interage com esse o usuário? Nós, usuários, geralmente interagimos ou através de um interpretador de comando, como o shell do Linux, o prompt do Windows, PowerShell, que são, não deixam de ser uma interface gráfica, né, mas é digitado. Você digita os comandos para que eles sejam executados. Ou através de uma interface gráfica com o usuário, chamada de GUI, né, Graphical User Interface, que é essa que está todo mundo acostumado a utilizar, né, que tem as janelas, tem os botõezinhos, os ícones, né, menus, tem diversos componentes que já estão bem estabelecidos na, na, na interface, interface com o usuário. E embora eles pareçam fazer parte, embora esses componentes pareçam fazer parte do sistema operacional, eles não são sistema operacional, tá? Eles são softwares à parte que estão rodando em cima e fazem requisições ao sistema operacional. Então, se você usava o shell do Linux e digitava uns comandos lá, se achando o hacker, né? Que estava mexendo com a SEO. Não estava não. Você estava mexendo só com a interface, tá? Uma interface de comando. Pois bem, a maioria dos computadores possuem dois modos de operação, que é o que a gente chama de modo usuário e modo núcleo. Eu só quero que vocês tenham em mente que sempre que eu falar de usuário, eu não estou falando necessariamente de um usuário humano, não. Pode ser um usuário humano, né? Por exemplo, um programador que está fazendo programas de aplicação. E também podem ser outros programas que fazem requisições ao sistema. Então, sempre que eu falar usuário, tenho isso em mente, né? Pode ser um programador, pode ser um usuário humano, pode ser algum outro programa que está rodando e fazendo requisições, ok? E a gente tem esses dois modos, né? Que é o modo usuário e o modo núcleo. Como você pode ver na figura, o modo usuário ele está na linha de frente com o usuário final, né? Com as requisições que são feitas, tipo o navegador web, você tem esses softwares que estão em contato, né, com o usuário final, eles estão nessa camada aí, na parte de cima do software. Então a gente tem o navegador web, né, o leitor de e-mail, o produtor de música, né, o visualizador de imagem, a sua ideia de programação, tá? Que mais? Todos esses programas com que você consegue mexer e ter contato, eles estão nessa camada mais externa.
né, que é a camada de software, estão rodando em modo usuário. Tá? Então, um pouco mais abaixo, a gente tem essa parte de interface com o sistema operacional. E o sistema operacional ele vai rodar exatamente no que a gente chama de modo núcleo, chamado de supervisor. E esse modo é que tem acesso total ao hardware. Ele pode executar qualquer instrução que a sua máquina for capaz de executar. Todo o resto de software, todo, ele vai operar em modo usuário. Tá? E só um subconjunto assim, bem restrito de instruções que vão estar disponíveis, que são do sistema operacional. São um sistema subconjunto muito pequeno que vai estar também disponível no modo usuário, mas a maior parte vai estar rodando em modo núcleo. E logo abaixo, né, lá embaixo, a gente tem o hardware, né, a máquina, propriamente dito. O programa de interface com o usuário, né, o Shell, ou sendo uma GUI, é o nível mais inferior de software de modo usuário, que permite que outros programas sejam iniciados a partir dali, né, como um navegador web, né, um reprodutor de vídeo, etc. E esses programas utilizam muito do sistema operacional. Exemplo é quando você abre um terminal no Linux. Um terminal é um programa que está rodando lá no Linux. E a partir dele, você digita, por exemplo, os comandos Firefox, né, Thunderbird. Você vai digitando o nome de outros programas e a partir do terminal, esses programas vão ser iniciados. Então, o que é que eu tenho que observar aqui? Quem é que inicia um programa? Quem é que tem esse poder de dar a ordem para um programa iniciar? É o sistema operacional. Então, quem está iniciando é o terminal? Não. Você entrou no comando do terminal, mas o terminal faz a interface com o sistema operacional. E essa interface feita pelo terminal com o sistema operacional é que vai requisitar que o programa que você digitou seja iniciado. O mesmo acontece com a GUI. Você foi lá no ícone, você está vendo o ícone do Firefox, deu 2 cliques em cima. A GUI, né, que é a interface gráfica que você está lidando com ela, vai fazer essa ponte com o sistema operacional e vai fazer a requisição para que o Firefox inicie. Mas quem dá a ordem, né, o ponto de partida mesmo, é o Firefox. Tá? O processo é o Firefox. Perdão, é o sistema operacional. Certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Né? A gente tem o Windows 10, atualmente conhecido só como Windows. Temos uma distribuição Linux, a Ubuntu. O Linux ele é um sistema mais peculiar do que o Windows, porque toda a interface gráfica do Windows ela está bem amarrada ao sistema operacional. Ela está bem construída em volta ao sistema operacional, de modo que você tem muita dificuldade de saber onde é que ela termina e onde é que começa o sistema operacional. Tá? Ele está bem entrelaçado. Então, o processo de você trocar uma interface gráfica com o usuário, por exemplo, o Windows Explorer, né? No sistema Windows é muito complicado. Dá para fazer? Dá, mas não é trivial, tá? Já no sistema Linux, que é como a gente vê aqui com o Ubuntu, que é a direita superior, é muito mais fácil, né? Se eu estou aqui trabalhando, se eu não me engano, a Unity não existe mais, né? Estou trabalhando com o Gnome 3. Se você não gosta do Gnome 3, você pode desinstalar e instalar qualquer outro, por exemplo, o KDE. É uma outra interface gráfica com o usuário que você pode usar nos sistemas Linux. Pode usar o XFCE, pode usar o Mate, né? E tem tantas outras lá, o Window Maker. Tem tantas outras interfaces gráficas com o usuário que você pode usar em cima do sistema Linux. Isso porque o sistema Linux é mais modularizado, né? Então é mais fácil. Você saca fora um programa e coloca outro. Tá? Aqui embaixo do Windows a gente tem o macOS, usados nos MacBooks, né? Da Apple. E aqui nós temos os sistemas móveis, onde a gente tem Android e do outro lado aqui a gente tem o iOS, tá? Que roda nos iPhones. Pois bem, qual é a principal diferença entre um sistema operacional e um software do usuário? A gente tem aqui sistema operacional e software do usuário. A principal diferença qual é?
pode parecer confuso a princípio, mas você pode levar em conta que se você puder trocar um programa, é porque ele é um software de usuário. Se você não puder trocar, ele faz parte do sistema operacional. Então, se você não gosta do navegador, você tem diversas opções. Você pode usar o Firefox, o Chrome, o Microsoft Edge, por exemplo, e o Opera. Já se você não gosta da interface do Windows, né, dificilmente você vai conseguir trocar, tá, a interface gráfica no Windows. Mas é possível, você pode trocar. Tá? Então, também faz parte do modo de usuário. Alguém fez uma pergunta aí, se o link da reunião vai ser o mesmo sempre? Sempre. Eu só vou trocar se esse link quebrar, né? Por exemplo, semestre passado aconteceu de no meio do semestre o link não funcionar mais por algum motivo, né? Esse link aí quem fornece é a Google. Então, por algum motivo o link não quebrou, no semestre passado não funcionou mais de jeito nenhum, eu tive que gerar outro. Mas a princípio vai ser esse link sempre, tá? Não precisa se preocupar com isso. É só chegar, bota aí no Google Agenda, né? Alerta a notificação e entra nesse link de boa, ok? Qualquer coisa eu aviso, né, se tiver que trocar. Então vamos lá, voltando. Como eu disse, se você não gosta de um navegador, você pode trocar. Certo? Se você não gosta de um editor de texto, você pode trocar. Contudo, você não pode trocar, por exemplo, componentes do sistema operacional. Um sistema de interrupção de arquivos, você não tem como trocar. Tá? Professor, sistemas falando em arquivo. Sistemas de arquivos, ele é parte do sistema operacional ou ele é parte de um software de usuário? Boa pergunta, pequeno padawan. Essa é uma visão bem complexa, né? Porque o sistema de arquivo parece complexo o suficiente, entranhado o suficiente no coração do sistema operacional, para que a gente possa dizer quase com certeza que o sistema de arquivos ele é parte do sistema operacional, mas não é. Como é que a gente pode ter certeza disso? Quem usa Linux deve concordar comigo que você tem diversas opções de sistemas de arquivo que você pode trabalhar. Né? Tem o RTX4, tem o BFS, tem uma porrada de outros sistemas de arquivo com que você pode formatar seu HD e trabalhar com ele. Inclusive, pode trocar esse sistema de arquivo mesmo depois do sistema estar instalado e rodando. Então, se é um componente que eu posso trocar do meu sistema, ele é um componente que não faz parte do sistema operacional e ele é um software de usuário. Tá? Bom, então, basicamente, o que a gente pode responder é que o sistema operacional ele é uma maneira de você comandar o hardware. Ele oferece uma maneira de você controlar os recursos do hardware e oferecer uma interface para você. Tá? Opa, Jéssica Ponte está fazendo uma pergunta. Deixa eu ler a pergunta dela que está lá no chat. Professor, mesmo se eu mudar, vai ficar aparecendo notificação. Tipo Opera, por que que isso acontece? Está falando de mudar o sistema operador, mudar o navegador, é isso, gente? Trocou o Firefox pelo Opera e continua aparecendo notificações? Bom, se for essa pergunta, é porque as notificações elas não são do navegador em si. Elas são outro software que está rodando ali em cima. Tá? Então, o que você pode fazer é desativar esse sistema de notificações, esse software que é responsável por isso. Tá bom? Porque, tipo assim, tudo que o navegador faz, acontece com o navegador, ele emite um sinal, digamos assim. Vocês devem lembrar de FUP, né? Quando vocês faziam lá as funções, a função tinha um tipo de retorno, né? Passava um parâmetro, ela executava o que tinha que executar e retornava alguma coisa. Então, é mais ou menos isso que acontece. Não é exatamente isso, não, tá? Estou fazendo só uma analogia. Quando eu estou rodando um navegador, né? Ele vai retornando algumas coisas. E aí, esse programinha de notificação vai vendo o que o navegador está retornando e vai mandando a mensagem
né, de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, você chegou um novo e-mail, né, se alguém te enviou a mensagem, se o download está concluído, essas coisas. Tá? Então, você poderia, por exemplo, trocar, né, o programa que faz as notificações. O Lucas Duarte dos Santos está perguntando qual é o melhor navegador, na sua opinião pessoal, e por quê? Essa é uma pergunta bem difícil atualmente, Lucas. Eu usei desde sempre o Firefox, mas por uma filosofia de que ele seguia da comunidade, né, como software livre, né? Eu usava o Firefox desde a época do Netscape. Então faz tempo pra caramba. Para você ter uma ideia, eu era antes da versão 1. E eu contribuía, mandava código, né? Para a comunidade, alguns pets, algumas coisas. Então era bem ativo nesse quesito. Isso há muitos anos atrás, algumas décadas atrás. E aí continuei usando o Firefox mais para essa questão de cultura. Mas hoje em dia, eu confesso que eu tenho notado ele muito pesado. Está consumindo muita memória. E por incrível que pareça, uma comparação aqui no meu notebook, eu tenho notado, posso estar redondamente enganado, mas eu tenho notado que o Edge, Microsoft Edge, e atual, né, está sendo feito em cima do Chrome, do Chromium, né? Não confunda Chromium com Chrome. O Chrome, ele é navegador da Google. O Chromium é um projeto, é um engine de navegador, também feito pela Google, né? O Chromium, ele é software livre, é aberto, né? Você pode baixar o código, modificar, trabalhar em cima dele, tá? E o Chrome, não. O Chrome é o navegador da Google, que é feito em cima do Chrome. E o Microsoft Edge também é feito em cima do Chrome. E eu acho que a Microsoft tem feito um bom trabalho. Ele está, me parece, eu nunca fiz um teste, nem observei teste, mas me parece que ele está mais leve e está bem mais rápido que o Firefox, pelo menos aqui na minha máquina. Tanto é que a minha máquina é um pouquinho antiga, ela já tem 13 anos de idade. Eu não consigo fazer, eu não estou conseguindo dar aula, né, pelo Meet usando o Firefox. Isso está fora de cogitação. Eu só tenho conseguido dar aula pelo Edge, tá? Mas é isso aí, certo? O Chrome, ele é você sabe que é um engine, né, Lucas? Né? Sabe que é um engine, né? Então, o Chrome é mais ou menos isso. Não é um engine propriamente dito, mas é mais ou menos isso. Fazendo uma analogia. É uma base em que você pode fazer o navegador. E o Edge tem sido muito bom, tá? Bom, seguindo, né? Então, vamos a alguns exemplos de sistemas operacionais. Windows, a gente tem aqui, você vê como muda as coisas, muda, mas não muda nada. Né? Vocês devem ter usado o Windows 95, vocês não, mas o pai de vocês com certeza usou. O Windows 95, Windows 98, Windows Millennium. Esses três aí, embora pareçam ser bem diferentes, pareçam ser sistemas operacionais diferentes, tenham sido vendidos, né, como sistemas diferentes, na verdade são o mesmo sistema operacional. Tá? É só uma atualização feita em cima do mesmo núcleo e algumas mudanças estéticas, cosméticas, né, algumas correções de bugs, excetuando do 98 para o milênio, né, porque se na evolução normal é você retirar bugs, no 98 para o milênio o pessoal resolveu juntar todos os bugs e colocar de uma vez só, numa versão só, né. Esse Windows Millennium foi horrível, foi a pior coisa que a Microsoft já fez na vida. Tanto é que ele foi retirado das prateleiras, né? Tava à venda e baixaram tanto pau em cima dele que a Microsoft disse, não, tira da loja, tira, então, tira esse negócio daí que não vão queimar o filme da gente. Foi o pior, muito pior do que o Windows 8, muito pior do que qualquer coisa que você já tivesse visto na vida. Tá? Nada na geração de vocês, talvez só o Cyberpunk 2077, né? Mas nada na geração de vocês vai se comparar, tá? Ao que era o Windows Millennium, o Windows, certo? E foi aí, né, no Windows 95, que surgiu o menu iniciar, né, surgiu diversas formas de navegação que a gente utiliza até hoje, foram consolidadas.
Aqui a gente tem uma outra versão do Windows, certo? Embora pareça ser, ai, vixe Maria, são vários Windows diferentes. Não, é tudo a mesma coisa. O Windows que você está usando agora, que é o Windows 10, ele começou lá em 95. Foi 95 ou foi 96? Não estou lembrado de exatamente. Com o chamado Windows NT, tá? Que era um Windows. Você tinha o Windows 95, Windows 98, que era usado para voltar para o desktop, né, para o usuário final. E tinha para o usuário de rede, né, gerenciamento de rede, servidores, você tinha o Windows NT. E essa versão do Windows NT, deixa eu ver só aqui no Google, eu acho que é 2000, Windows NT 4, a versão 4. Ixi, tá com o caps lock ligado. Ixi, ISO. Só ver quando é que ele surgiu aqui rapidinho. 96, ó, né? 31 de julho de 1996, né? Errei só por um ano. Disse 95, mas é por 96, surgiu o Windows NT. E era uma versão muito boa do Windows, muito boa mesmo, muito legal mesmo de trabalhar. Só que não era uma versão voltada, não era usado muito em desktop, né? Não era muito para o usuário doméstico, era mais usado em ambiente corporativo e ambiente de rede, né? Servidor principalmente. Não como o Windows Server. O Windows Server é feito em cima do NT, tá? Então, o que aconteceu? No ano 2000, em 99, que lançaram aquele Windows Millennium, aquela porcaria, foi um fracasso tão grande que a Microsoft resolveu trazer o Windows NT para o usuário doméstico, né? Então, ela trouxe o Windows 2000. Muita gente usou o Windows 2000, era muito bom, era como se fosse o Windows NT 5.0, tá? Trouxe diversas correções, era um sistema bem robusto e foi fazendo um sucesso, mas não conseguiu fazer com que a maioria dos usuários finais deixassem o Windows 98 para passar para o Windows 2000. Né? Alguns fizeram isso, alguns foram para o 2000. Basicamente, aqueles que foram para o milênio e retroagiram para o 98, né? Foram para o 2000. Muitos ficaram no 98. E apostando no sucesso do Windows 2000, em cima dele, a Microsoft fez o famoso Windows XP, que durou aí uns 11 anos, né, dominando o mercado. Tá? Dominou absolutamente o mercado, o Windows XP. Então, o Windows XP foi feito em cima do Windows 2000. Seria como se fosse o Windows 2001, tá? E ele era bom, ele era bom. Era bom por quê? Porque ele tinha uma genética boa, né? Ele veio do Windows NT. Ele não era da raiz do Windows 98. Exceto, né? Eu acho que aquela versão Home, né? Edition, eu acho que a versão Home era feita em cima do Windows 98, ela era meio bugada. Né? Mas o que dominou mesmo não foi o Windows Home Edition, né? O Windows Lite. Dominou mesmo foi a versão feita em cima do NT. Posteriormente, depois do Windows XP, que foi ele foi tão dominante, cara, eu acho que ele chegou a dominar 97% do mercado. Tá? Então, imagina aí, 97% de todos os computadores que rodavam no mundo inteiro estavam com o Windows XP instalado. Isso aí durou uns 11 anos. Né? Só veio cair para valer mesmo, quando lançaram o Windows 7. Professor, o senhor pulou aí o Windows Vista. O Windows Vista ele é uma evolução do XP. O que é que eles fizeram? Bom, galera, vamos tirar um monte de coisa do Windows XP, tá? Vamos deixar ele mais limpo e vamos colocar umas coisas novas. Os caras estavam pensando no futuro, né? E realmente o Windows Vista ele foi muito injustiçado. Era um sistema bom, era um sistema bem feito. Infelizmente, é um sistema à frente do seu tempo. Tá? É um sistema que exigia requisitos de hardware, né, muito altos e que a maior parte do mundo, talvez lá nos Estados Unidos o pessoal tivesse preparado, mas no Brasil com certeza não estava.
Tanto é que o pessoal só começou a ter hardware que fosse minimamente compatível com o Windows Vista uns 2 ou 3 anos depois do Windows Vista ter sido lançado. Né? Então, ele exigia muita memória, ele exigia muito de processamento, e era uma coisa assim, tinha tanta novidade, tinha tanta coisa nova, que a maioria dos hardwares não tinha driver para ele. Por exemplo, se tinha uma impressora, ele não podia usar a impressora nele, porque ainda não tinham feito o driver. Tinha um scanner, o scanner não funcionava para ele. Né? E ele comia muita memória RAM, mas é porque era um sistema que era feito mais para frente. E aí, olha só que curioso que aconteceu. O pessoal não foi para o Vista, né? Bateu na trave, foi, voltou. Né? Mas se você pegasse uma máquina capaz de usar o Windows Vista, você ia ver quanto ele era maravilhoso, quanto ele era bom. Então, o que a Microsoft fez? Deixou ali o Windows Vista ali cozinhando, né? Em banho-maria, né? Paradinho no cantinho. E quando o mundo ficou preparado, ou seja, hardware evoluiu ao ponto de usarem o Windows Vista, a Microsoft trabalhou em cima dele, tirou algumas coisas, obviamente deixou ele mais simples, e relançou ele com o nome de Windows 7. Mas o Windows 7 é basicamente o Windows Vista. Tá? Tem muito pouca diferença. E o povo adorou, mas é porque agora o mundo estava preparado para rodar o Windows Vista. E rodou o Windows Vista com a carinha do Windows 7. Também foi um sistema muito bom. Não chegou a dominar o mercado com o Windows XP. Até porque, curiosamente, até o Windows 8, o Windows XP era um concorrente, né? Ele tinha uma grande participação no mercado, principalmente em sistemas mais antigos, em lojas, departamento, né? E controle de estoque, o pessoal tinha aquela resistência de deixar o Windows XP para passar para um outro sistema, né? Fazer toda a migração, todos os dados, tudo que tinha produzido, tudo que tinha feito para um sistema novo. Isso aí é caro e era arriscado. Então, até cerca de quando foi lançado o Windows 8, o Windows XP ainda era um concorrente. Tanto é que muitas lojas de departamento ainda usam o Windows XP, nem que seja numa máquina virtual. Então, é comum você chegar, por exemplo, numa sapataria e a máquina está rodando o Windows 10 ou está rodando uma distribuição Linux, mas está lá o XPzão na máquina virtual fazendo, né, todo o trabalho de controle de venda e de estoque. Tá? Que é para você ver o quanto esses sistemas mais antigos ainda são dependentes do Windows XP. Daí vocês conhecem mais a história, já está fazendo parte da geração de vocês. O Windows 7 durou aí uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Foi uma época em que a Microsoft quis mudar a política de lançamento dela, ela queria ter mais lançamentos e lançamentos com mais velocidade, ou seja, ela não queria um outro Windows XP que ficasse 11 anos no mercado. Por isso, uns 3, 4 anos depois do Windows 7, veio o Windows 8, uma proposta de ser voltado para dispositivos móveis. E o Windows tiraram o menu iniciar, botaram aquela... A pergunta aqui... Qual foi a pergunta? Deixa eu ir lá no chat. Teve uma pergunta. Foi do... Essa dominância do XP, mesmo com os novos sistemas, atrapalhou o rendimento da Microsoft? Eu diria que não. Tá? Até porque, apesar de que muita gente pensa, a venda de licença do Windows não é a principal fonte de renda da Microsoft. Tanto é que ela foi uma das que mais incentivou, é uma das que mais incentiva a pirataria. Porque, assim, entre aspas, ela quer que você pirateie em casa, mas não quer que você pirateie na empresa. Entende? Porque você pirateando em casa, você está ficando à mercê do produto dela. Certo? Mas aí, para a empresa, não. Para a empresa, ela quer vender a licença para a empresa e quer vender o suporte. E aí, onde eles ganham dinheiro, onde as empresas ganham dinheiro, é nada da venda do suporte. Sabe? Você vende a licença, aí o cara instala lá a licença e você vai ganhar dinheiro no suporte, na manutenção. Né? E aí que está o dinheiro. Alguém levantou a mão? Quem foi? Pode falar.
Não, né? O Lucas aqui está perguntando até quando o Windows XP recebeu suporte. Rapaz, foi até um dia desse. Eu acho que foi até 2019 ainda tinha, né? Eu acho que ainda hoje você tem como contratar suporte pelo XP. É lógico que ele não vai ter mais atualizações, né? Mas talvez alguma coisa de segurança, suporte ainda seja oferecido, tá? Mas até acho que 2017, 2018 ele ainda recebeu atualizações oficiais da Microsoft. Mas ainda tem, se não a própria Microsoft, ainda tem algumas empresas que oferecem suporte ao Windows XP, certo? E aí, essa investida, opa, pergunta aqui do Lucas, faz até sentido, porque o trabalhador vai na empresa e lá tem Linux, por exemplo, ele só sabe usar o Windows, porque não... certo. Tem lógica, tá? Essa parte de você doutrinar, né, o cara em casa, fazer com que todo mundo use o Windows em casa, mesmo que seja pirata, faz com que ele fique dependente da tecnologia, né? Quando ele vai trabalhar, ele vai querer trabalhar com a tecnologia que ele está confortável e vai pressionar o patrão dele a comprar a licença, né? Pessoal, posso te dar o exemplo de quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu não trabalhei necessariamente na Secretaria de Cultura. Eu trabalhei na... Poxa, eu esqueci o nome que dava aula lá, que dava suporte para lá. Pô, esqueci o nome da empresa. Não era Alzheimer, não, a empresa. Outra coisa, tá? Bom, o que é que acontecia? Era uma época que estavam com cortes de gastos, né? E teve até um decreto, uma lei, sei lá o quê, que fazia com que todos os softwares do Estado migrassem para Linux, né? Ou para software livre. E aí a gente foi contratado para fazer essa instalação, essa migração. E aí a gente foi alocado lá na Secretaria de Cultura e colocamos, né, os sistemas Linux, né? Funcionando tudo direitinho, perfeitinho. Até a interface, cara, você fazer tudo que você fazia no Windows, você fazia no Linux lá. Igualzinho, sabe o que é igualzinho? Se você visse assim, os dois monitores ligados um lado do outro, você não vê diferença, né? E aí a gente foi dar um curso para o pessoal aprender a mexer. O pessoal dos usuários finais, né, que é o pessoal que ficava lá no atendimento ao público e tudo mais, eles não ofereceram muita resistência, não. Cara, mas o pessoal dos laboratórios, né, o pessoal que ficava, tal dos admins, né, dos laboratórios, mas foi uma resistência tão grande, foi uma dor de cabeça tão grande, e por mais que a gente desse aula, por mais que a gente fornecesse material, por mais que a gente oferecesse suporte, incentivo, né, a gente não conseguiu fazer 100% da implementação. Teve gente que a revelia tirou os Linux das máquinas, embora fosse ilegal, né, a máquina tivesse que poder ficar com o Linux, e tacaram o Windows pirata lá, na boa, sabe? Pra você ver como o cara fica realmente preso, dependente da tecnologia. Né? Aí, depois bem, o Windows 8 foi voltado para dispositivos móveis, só que aconteceu o seguinte, né? Lascou porque o pessoal não gostou. O Windows 8 não agradou de jeito nenhum. Foi pensado em unificar todas as plataformas numa só, né? Windows Tablet com Windows, o Windows Phone e o desktop Windows, como se fosse tudo uma única família, né, de software, mas não agradou a ninguém. Né? O Windows Phone não emplacou, não fez sucesso, tanto é que foi descontinuado. Pessoal que usava tablet, quase ninguém usava o Windows Tablet. Né? O tal do Surface não foi um sucesso de vendas. E no desktop eu nem falo nada, né? Pô, foi uma choradeira medonha. Todo mundo, eu quero menu iniciar de volta, eu quero menu iniciar de volta. Tanto é que eles retrocederam várias decisões do Windows 8. E pouco tempo depois, com o Windows 8.1, ele já estava mais com cara de Windows 7 do que outra coisa. Né? Tanto é que a partir daí, quando lançaram o 10, foi o que aconteceu. Eles desistiram dessa política de a cada 3 anos, 4 anos,
lançaram uma versão nova. E até o momento, se eu não me engano, que continua vigente na Microsoft, é que o Windows não vai ter uma outra versão, não vai existir uma versão Windows 11, por exemplo, né? Que ele seja somente esse Windows que a gente está usando e funcione como um tipo de serviço. Ou seja, agora a Microsoft está mirando ganhar dinheiro mesmo com o Office 365, com as plataformas de virtualização, com esses serviços, né, voltados mais para a nuvem, né, o OneDrive e tudo mais, né, deixando o Windows mais como mal comparando, né, mais como, quase como um navegador, né, é o que eles estão investindo mesmo, né, na parte da nuvem, né. Tem um comentário aqui sobre o Windows Phone do Lucas, né? Que diz que é uma interface muito feia e com pouca usabilidade. Concordo. O Windows Phone que eu vi, eu achei horroroso. E não tinha compatibilidade, faltava apps. Também concordo. Apesar de eu conhecer um usuário de Windows Phone que achava a maioria do mundo, a melhor coisa do mundo. Mas toda regra tem exceção e ele deve ser a exceção que confirma a regra. Bom, continuando. O que é um sistema operacional? Definir o que é um sistema operacional, ele com precisão, é meio difícil, né? A gente pode usar aquela divisão de do que roda em modo núcleo, então é sistema operacional. Mas essa definição, né, se está no modo núcleo, módulo, no modo supervisor, é sistema operacional. Essa é uma visão míope, né? Uma visão um pouco precisa, porque muita coisa do sistema operacional pode rodar, por exemplo, no modo do usuário. Então, não necessariamente tudo vai estar no modo núcleo. Então, a gente pode dividir o sistema operacional como sendo um grande sistema gestor que vai gerenciar toda a arquitetura do computador com duas visões distintas, tá? E complementares. Tipo, a primeira dessas visões é gerenciar os programas do usuário, executar, na verdade, e gerenciar, né, a execução desses programas, e a outra é gerenciar os recursos de software e de hardware de forma eficiente e segura para esse sistema. E, diante disso aí, duas visões são aceitas, né? O sistema operacional como máquina estendida, que é também chamada de visão top-down, e o sistema operacional como o gerenciador de recursos, né? Que é a visão bottom-up. Fala um pouquinho disso aqui. Como é que um sistema operacional é visto como uma máquina estendida? Bom, é porque a arquitetura do computador é uma coisa feia, é horrorosa, tá? Você olha assim para uma arquitetura de computador, aquele rumo de microinstrução, aquela linguagem de máquina, é uma coisa muito triste de se lidar com ela, né? É todo aquele conjunto de microinstruções, de organização de memória, estrutura de barramento, né? Controle de entrada e saída, tá? E na maioria dos computadores, o nível da linguagem de máquina é muito primitivo, muito complicado da gente trabalhar. Principalmente quando a gente está falando de entrada e saída. Ou seja, o hardware ele é feio, né? Os processadores reais, as memórias, tá? Os discos e todos esses outros dispositivos, eles têm características próprias que eles são desajeitados, né? Eles são inconsistentes. E tudo isso é feito muitas vezes porque existe a necessidade de retrocompatibilidade e também a tentativa de poupar dinheiro, né, no projeto, na construção desses hardwares. Também pode acontecer porque simplesmente o projetista não está nem aí, não se importa, né, com o impacto das suas decisões sobre o software. Portanto, uma das principais tarefas do sistema operacional é esconder essa coisa feia do hardware e apresentá-lo como uma abstração limpa, né, consistente, na qual o usuário vai trabalhar. Ou seja, a gente pode dizer que o sistema operacional ele é responsável por transformar o feio no belo. Tá? Você tem uma interface mais bela para trabalhar, uma interface mais carismática. Bom, a outra visão é como gerenciador de recursos. Tá?
Os sistemas operacionais modernos, eles permitem que vários programas estejam na memória e que sejam executados ao mesmo tempo. Então, a principal função do sistema operacional, ele é manter o controle sobre quais programas estão usando qual recurso e como conceder, né, os recursos que são requisitados pelos programas. Contabilizar o uso e assim como mediar, né, as requisições que estão em conflito, né, de diferentes usuários. Essa gerenciamento de recursos inclui multiplexação de recursos de duas maneiras diferentes. Pode ser multiplexação de tempo e multiplexação de espaço. Ou seja, o sistema operacional ele vai dar ordem ao caos. Tá? Como eu falei, a multiplexação pode ser de tempo ou de espaço. A gente fala de tempo é quando eu digo o seguinte: diferentes usuários vão se revezando, tá? Utilizando ao mesmo tempo eles precisam de um determinado recurso. Né? Por exemplo, uma impressora. Tá? Você tem três programas que querem imprimir, usar a impressora, imprimir. Então, o sistema operacional tem que organizar uma fila. Né? Então, primeiro o programa 1 imprime, depois que ele terminar, vai o programa 2, depois que ele terminar, vai o programa 3. Se não houver essa ordem, o que acontece? Eu vou imprimir uma linha do programa 1, uma segunda linha do programa 2, a terceira linha do programa 3, a próxima linha vai ser do programa 2, a próxima linha do programa 1, depois a programa 3 de novo, ou seja, fica aquela bagunça. E aí o documento que eu tenho é uma mistura, uma salada dos três documentos que estavam querendo ser impressos. E então eu tenho que botar ordem, né? Então eu tenho que criar uma abstração para isso aí. E a abstração mais conhecida é a de arquivo. Como assim, professor? Bom, eu tenho três programas que querem imprimir. Então, eu vou fazer de conta que eles vão imprimir. Programa 1, sistema operacional, quer imprimir. Aí o sistema operacional diz para ele, beleza, cara, imprime aí. Só que ao invés de deixar que o programa 1 jogue a sua saída para o impressor, o sistema operacional vai direcionar aquela saída para um arquivo. Então, essa é a abstração mais simples, mais eficaz que você vai... A primeira abstração, né, que você vai conhecer é de arquivo. Então, essa saída do programa 1 vai para um arquivo. Então, o programa 1 está morto de iludido, achando que está imprimindo pelo impressor, e não está gravando tudo num arquivo. Aí o programa 2, ele vai querer fazer a mesma coisa. Aí o sistema operacional joga para um segundo arquivo. E assim ele também faz com o programa 3, né? Joga para um terceiro arquivo. Então, esses três programas podem executar ao mesmo tempo e os três acham que estão imprimindo, né, na impressora, quando na verdade estão jogando as três saídas no arquivo. E aí o sistema operacional pode chegar para a impressora e dizer, ó, querida impressora, tem esses três arquivos, por favor, imprima aqui o primeiro, assim que terminar, imprima o segundo, assim que terminar, imprima o terceiro. Ok? Da mesma forma, acontece com os recursos de áudio e de vídeo. Por exemplo, você está aí jogando feliz e contente, né? Ainda está fazendo lá uma live, né, do YouTube, tá jogando, vou jogar Fortnite. Aí ainda faz uma live lá pro YouTube, bota umas musiquinhas para tocar no Spotify, para poder ouvindo, né? E ainda vai conversando com o pessoal lá no Discord, certo? E tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso ao mesmo tempo. É óbvio que é uma série de recursos de hardware que esses três, quatro programas estão utilizando. Um deles é a rede, obviamente, né? O outro é a saída de som ou a saída de vídeo. E eles não sabem ao mesmo tempo, né? Ele vai receber uma divisão de tempo. O Fortnite, ele vai jogar um pouquinho do áudio dele lá na saída de áudio, ou coisa de milissegundos, meio por segundo, milissegundos. Aí vai para o Spotify, que toca um trechinho da música, coisa de milissegundos. E a mesma coisa com a sua chamada de voz lá, vai uns milissegundos lá da sua chamada de voz. Só que essa troca vai acontecendo tão rápido, tão rápido, tão rápido, que o ser humano que está ali na frente não é capaz de perceber. E ele vai achar que vai estar ouvindo, né, os sons do jogo, vai estar ouvindo a música e vai estar conversando ao mesmo tempo. Tá? Mas está vendo é uma multiplexação, uma intercalação.
E essa é a de espaço, tá? E de tempo, perdão. A outra é de espaço. Multiplexação de espaço é quando eu não faço uma divisão de tempo para o programa. Eu faço uma divisão de espaço mesmo, de recurso. O exemplo que eu posso te dar é na memória. Você concorda que todos esses três programas eles estão na memória, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 GB de memória RAM. Não, 2 GB ninguém tem, né? Memória RAM hoje em dia, ninguém nem consegue abrir o Windows com 2 GB. Sei lá, vocês devem ter 8 GB de memória RAM. Aí vão jogar Fortnite, aí o Fortnite ele não vai ser carregado em parte para a memória, né? Todo o núcleo do Fortnite necessário para o jogo funcionar vai todo para a memória RAM, da memória principal. Né? E ao mesmo tempo o Spotify também vai todo para a memória principal. Mas o Fortnite ele não ocupa toda a memória principal. Vai ter uma parte da memória para o Fortnite, para que ele seja executado. Vai ter uma parte da memória para o Spotify e vai ter uma parte da memória para o Discord e uma parte da memória para o... Se bem que para fazer para o programa de streaming, né? O Twitch Studio, por exemplo, para você fazer a sua live lá, o Fortnite. Então vai estar tudo carregado na memória, mas cada um no seu quadrado. E aí, você tem que reservar, além do espaço necessário, você tem que tomar de conta de algumas políticas. Por exemplo, pode haver uma discussão sobre justiça. O Fortnite pode dizer, eu preciso de mais memória porque eu sou um jogo, eu tenho que renderizar aqui minhas fases. Se delegue, na hora que o cara der um tiro na cabeça de um, o tiro vai pegar na pedra que está atrás, né? O cara não vai estar mais lá, tá? Então, eu preciso de mais recursos, tá? É uma questão de justiça, né? Então, o sistema operacional pode alocar mais recursos para o Fortnite do que ele vai alocar, por exemplo, para o Discord. Outra discussão cabe acerca de proteção. Proteção que eu falo é que esses três programas estão ocupando cada uma área da memória. E cada um desses programas, eles escrevem na memória, vão gravar dados na memória. Eu tenho que proteger esses espaços que eles estão trabalhando para que o Spotify, por exemplo, não grave no espaço de memória reservado para o Fortnite, ou que o Fortnite não grave no espaço de memória reservado para o Discord, e assim sucessivamente protegendo a execução dos outros. Tá? Tem alguma discussão sobre frequência de memória? Não, a importância da frequência é a velocidade com que a memória consegue, você consegue ler a memória e jogar no processador. Certo? Isso aí tem mais a ver com a arquitetura do computador. Tá bom? Que a gente está falando em gerenciar os recursos. É quanto você vai precisar de memória e qual espaço de memória que você pode usar. Outro exemplo de multiplexação de espaço é o disco rígido. Né? Você tem diversos arquivos e você não vai gravar todas as informações que você tem num arquivo só, né? Você tem vários arquivos para vários programas diferentes e cada um vai ganhar um lugarzinho no disco para gravar, né, os seus dados. Ok? Então vamos lá, vamos partir agora para a história dos sistemas operacionais, como é que foi que tudo começou. Né? Bom, os sistemas operacionais eles estavam historicamente muito vinculados à arquitetura de computadores, de modo que a gente pode examinar as sucessivas gerações de computadores para ver como eram seus sistemas operacionais. A gente vai apresentar aqui uma ordem cronológica, tá? E vale ressaltar que os novos desenvolvimentos eles não esperam, né, que os anteriores terminem antes de começar, né? Ou seja, há muita sobreposição, né, sem falar de largadas falsas e becos sem saída. Então, você pode tomar isso aqui como um guia de desenvolvimento e não como uma palavra final de como é a história dos computadores, tá? Bom, tá errado aqui, não é 1950, certo? É 1850. A gente pode dizer que tudo começou com o Charles Babbage e a sua máquina analítica. Ele tinha um sonho de construir. Ele já tinha feito uma máquina diferencial, que a gente chama de máquina diferencial, que era uma máquina que resolvia equações diferenciais parciais. Né? O pessoal do cálculo deve adorar isso aí. Vocês fizeram cálculo, não, né?
Ainda bem, né? Que não, né? Sim, despesas. Né? Então, o pessoal do cálculo adora aí umas equações diferenciais parciais. Ele já tinha feito uma máquina diferencial que resolvia equações diferenciais. Contudo, era uma máquina que só fazia equações diferenciais, ou seja, ela só, na verdade, a implementação de um algoritmo. Ela só resolvia aquele mesmo tipo de problema. E se você tivesse um outro problema, ela não atuava, ela não tinha como fazer. E aí o Charles Babbage idealizou o que ele chamou de máquina analítica, que seria uma máquina que resolveria qualquer problema analítico, qualquer problema de análise, né? Ou seja, não seria só um algoritmo, né? Seria quase como um computador mesmo, digital, que a gente conhece. Certo? E ele colocou muito esforço mental, sua fortuna também, ele gastou toda a sua fortuna, boa parte da sua fortuna, e dedicou muita parte da sua vida para desenvolver essa máquina analítica. E, infelizmente, ela nunca chegou a funcionar, porque a tecnologia da época não permitia que se fizesse, né, os componentes necessários, né, as rodanas, as engrenagens, que eram muito pequenas e alta precisão. Então, a tecnologia da época não permitiu que esse hardware fosse implementado. Teve um pessoal, eu não me lembro se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, depois vocês dão uma googlada aí e procuram, que pegou e se não construiu, eles construíram, acho que foi pelo menos virtualmente, né, a máquina do Babbage. E viram que ela funcionava, ela funcionaria. Se eu tivesse existido de fato, seria um grande feito. Ou seja, uma máquina muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente, muito revolucionária mesmo. E aí vem um dado curioso, que a máquina, o Babbage percebeu que ela não ia funcionar sozinha, por exemplo, como a sua máquina diferencial fazia, né? Já que ela não era só um algoritmo, ela precisaria de, para cada problema, ter um algoritmo diferente. E por isso, precisava de softwares diferentes para controlar a máquina. Ou seja, para cada problema, um software diferente que teria que ser incorporado na máquina para que ela pudesse fazer aquele cálculo. E daí ele contratou a jovem Ada Lovelace, que é considerada hoje a primeira programadora, a primeira pessoa a programar um computador no mundo, porque ela desenvolveu uma linguagem de programação para a máquina analítica do Charles Babbage. Na verdade, eles eram amigos. A Ada, ela era grande admiradora dos trabalhos do Charles Babbage, e por isso esse contato foi fácil. Eles trabalharam muito bem em conjunto. Ela desenvolveu realmente uma linguagem de máquina para essa máquina analítica. É importante a gente ressaltar que a linguagem que ela desenvolveu não é a linguagem ADA. Tá? A linguagem ADA surgiu em meados do século XX, 1900 e alguma coisa, 1964, eu acho. E a linguagem ADA surgiu em homenagem a ela. Não foi ela quem desenvolveu a linguagem ADA. Tá? Depois vão lá na Wikipédia e vejam a história da Ada de Lovelace, que é uma história bem bacana. É bem comovente, né? Você vê que a mãe dela que incentivou ela a estudar matemática, né? Quando dizem que ela era filha do poeta inglês Lord Byron, né? Todo livro de sistema operacional diz isso. A Ada Lovelace era filha do poeta inglês Lord Byron. Só que o Lord Byron nunca foi pai para ela, né? Ele abandonou a mãe dela. A mãe dela estava grávida dela e nunca teve contato com a filha. Sabe? Aquele pai ausente, relato. Não sei por que os livros citam ele, né? Filha do Lord Byron. Lord Byron, porra nenhuma. E a mãe que incentivou ela a estudar matemática, ela era muito inteligente, era muito dada com números, ela admirava os matemáticos, ela estudou muito matemática. Tá? Ela teve alguns trabalhos importantes também, e só não foi mais além porque casou. E se ela não tivesse casado, né, poderia ter muito mais. E se eu não me engano, veja lá na Wikipédia, né, o fim dela não é meio triste. Tá? Ela morreu jovem e o fim dela foi triste. Acho que foi, acho que ela teve câncer de útero, né? Depois vocês dêem uma olhada lá.
vale a curiosidade. Bom? Pois bem, então, isso aí não é a primeira geração, né? Que a gente pode chamar de geração zero, que é uma máquina que poderia ter existido, mas não chegou a existir. E aí a gente vem para a primeira geração de máquinas, que é um patrocínio da Segunda Guerra Mundial, porque foi graças à Segunda Guerra Mundial que... Não estou falando isso como se a guerra fosse uma coisa boa, não. Tá? A guerra foi meio paia mesmo. Foi meio paia, não, foi totalmente paia. Mas, por conta da guerra, que diversas tecnologias da humanidade foram desenvolvidas. Né? Se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, a gente ainda estava andando de charrete, a verdade é essa. Mas não vão enaltecer a guerra de maneira nenhuma. Tá? Então, existiu a Segunda Guerra Mundial e serviu de estímulo para a construção de muitos computadores. Afinal, cada uma das nações envolvidas queria uma maneira mais eficiente de explodir, né, a nação adversária. Então, precisava-se calcular trajetória de infantaria, prever o movimento inimigo, onde é que estariam os submarinos, onde é que estariam as tropas, onde é que como é que eu tenho que lançar um foguete para detonar tal lugar, qual o tipo de munição que eu tenho que usar para matar, qual tipo de explosivo que eu tenho que usar para matar mais gente, gastando menos dinheiro. Então, esse foi o estímulo para diversas pesquisas e daí surgiram os primeiros computadores, né, como a gente pode mencionar, o Atanasoff, Berry, o Z3, o Colosso, né, o Mark I, o próprio ENIAC. E quais são as principais características dessa primeira geração? Eram computadores gigantescos, enormes, o bicho era grande demais, ocupavam a sala inteira, usavam válvulas, que eram uns tubozinhos de vácuo, tá? No qual passavam os elétrons, passava lá. E eram caros pra caramba. Qualquer cálculo mais simples levava-se segundos para serem realizados. E só tinha uma equipe de trabalho, ou seja, o único grupo, né, projetava, construía, programava, operava e mantinha cada um desses computadores. E não havia linguagem de programação. Então, obviamente, se não tinha linguagem de programação, não tinha sistema operacional. Tá? Aqui vale uma curiosidade, e estou pensando até em lançar como primeira atividade de você. Até a segunda geração, vou chutar aqui terceira, mas até a segunda geração, qualquer foto que você for buscar a respeito de computadores, você vai ver uma foto como essa, você só vai ver mulher trabalhando. Você não vai ver uma foto que tem um cara lá plugando e desplugando o fio. Né? Porque você sabe que toda a operação do computador ela é feita conectando e desconectando cabo, virando switch, né? Manivela e tudo mais. E tudo era feito por mulheres. Tá? Todo o gerenciamento, toda a operação, toda a manutenção, esse trabalhozinho todinho. Projetar, construir, programar, operar e manter. Né? Você tinha as mulheres trabalhando nesses grupos. E a partir da terceira geração, quando você começa a olhar as fotos dos computadores da terceira geração, você observa o fenômeno contrário, né? Não tem mais nenhuma mulher. Você só vê mais manjo trabalhando com computador. E aí seria interessante vocês fazerem uma pesquisa do porquê que isso acontece. O que foi que aconteceu? Que diabo foi que aconteceu que transformou a computação, que antes era uma atividade predominantemente feminina, numa atividade predominantemente masculina. Pois bem, a Segunda Guerra foi-se embora, acabou, e veio a segunda geração, né, que a gente pode traduzir essa geração como a geração dos transistores. Bom, as válvulas, elas eram muito frágeis, elas queimavam com muita facilidade. Tá? O computador tinha, sei lá, 20 mil válvulas e algumas dezenas, às vezes centenas delas quebravam por dia, queimavam. Então era muito comum o computador estar lá funcionando e ter que parar tudo para trocar uma ruma de válvula para depois voltar a funcionar. E às vezes isso acontecia no meio de um trabalho, né, no meio de um cálculo.
Então era uma coisa terrível mesmo, tinha que começar tudo do zero. E, e aí trocou-se as válvulas por transistores, que é muito menor, muito pequenininho o negócio. Funciona como uma válvula, mas ele é... Deixa eu ver se a gente acha aqui no Google. Transistor. Tá aí, é uns bichinhos desses, ó. Estão vendo? É, trocar válvula com um bichinho desse aqui. Tá? Que é muito mais confiável do que as válvulas. Tá? Então, já que eles eram menores e eram mais confiáveis, por consequente, eles ficaram menores, ficaram mais baratos, começaram-se a ter um interesse em vendê-los. Então, se já está mais barato, não é uma coisa que custe milhões de dólares, ou seja, que só governos e grandes universidades podiam comprar, agora é uma coisa que custa milhares de dólares, não mais milhões. Então, mas não digo um usuário final, né? Não digo um sujeito em casa, mas empresas menores poderiam estar interessadas em comprar, né? E aí começou-se o comércio, começou-se realmente o mercado, né, de computadores. Principalmente empresas, bancos começaram a ter interesse em computadores, empresas de contabilidade, o pessoal que lidava mais com a corretora, né, que lidava mais com essa parte financeira, começou a ter interesse em comprar computadores, começou a ser mercado, realmente. E aí, a partir desse momento, teve a separação clara de funções, né? Você separou o projetista, o construtor, o operador, e o programador e o pessoal da manutenção, ou seja, começou a separar os grupos de trabalho. Ainda eram máquinas enormes, grandes, mas já eram menores do que as máquinas anteriores. E a partir de agora, os dados eles começaram a ser lidos, né? E os resultados gravados em cartões perfurados. E a partir daí surgiu-se as primeiras linguagens de programação. A gente pode destacar aí o Fortran e Assembly. Isso aqui é um exemplo, tá? De como era a utilização, isso aqui de um sistema de lote, né? De back. Como é que acontecia? Você tinha uma máquina, essa do meu IBM 7094, que era uma máquina caríssima, e aí você tinha um problema. Qual era? Você tinha os dados de entrada, e você colocava os dados de entrada, a máquina levava um tempo para ler e carregar esses dados dessa fita para processar. E depois ela gravava o resultado na saída. Imagine que você tivesse 100 fitas para ser processado, né? Então, você esperava a fita 1 terminar, programa 1, perdão, 100 fitas, não, 100 programas. Você esperava o programa 1 terminar, depois o programa 2, o programa 3, ou seja, aquela coisa bem sequencial. E é uma máquina 7094, era uma máquina muito cara, caríssima, para poder ficar parada esse tempo todo, né? Não entendi, professor, parado em que tempo? Tá vendo? Você tem todo o processo de leitura e gravação do resultado é feito em 3 estágios. Você tem a leitura dos cartões, o processamento da fita, e lá no finalzinho a impressão dos resultados. Né? Você pega a fita e imprime os resultados. Imagine que todas essas 3 etapas são feitas numa única máquina, nessa do meio. Você não tem 3 máquinas, você só tem uma só. Essa 7094. Então você tem 100 programas. Aí o sujeito vem com o cartão dos primeiros programas. Esse programa é lido do cartão e gravado numa fita. E depois é lido da fita para poder ser processado, acontecer o cálculo propriamente dito. E depois os resultados são gravados e impressos no outro cartão. Qual é o processo? Qual é a etapa que demora mais? São as duas das pontas, né? A leitura e a gravação dos resultados. Então, se você só tem uma máquina que está fazendo as 3 etapas, no momento em que você está lendo os resultados, você está com a etapa de processamento parada. Concorda comigo? Então, se você tem 100 programas, durante 100 vezes, que é a etapa que esses 100 programas estão sendo lidos, você vai estar com a etapa de processamento parada. E o que é caro nessa máquina? É justamente a etapa de processamento.
E qual foi a grande inovação dessa geração? Foi justamente dividir essas etapas em máquinas mais simples. Por exemplo, você tinha esse 7094, que era uma máquina muito cara e com um poder de processamento alto. Ela conseguia fazer cálculos bem rapidamente. No entanto, ela era devagar, era lenta para fazer entrada e saída. Por outro lado, você tinha essa outra máquina, essa 1401, que era bem mais barata do que a 7094. Não era uma máquina muito boa para fazer contas, mas era uma máquina que sabia lidar com a entrada e saída muito bem. Então, era mais barato você comprar três máquinas, né, duas dessas 1401 e uma da 7094. Para quê? Você pega o programa 1, vai fazendo a leitura do cartão para a unidade de fita, e aí alguém leva a fita que foi lida, né, do 1401 de entrada, para o 7094 para ser processado, e no momento em que está acontecendo o processamento, o segundo programa já está sendo lido lá na entrada, certo? Então, o programa 1 está aqui no meio, sendo processado, o programa 2 está sendo lido. E aí o programa 1 termina, ele já vai para a impressora, alguém já tira a fita e leva para a impressora. Nesse momento, eu já posso pegar o programa 2 e colocar na máquina do meio para ser processado, tá? Então, você está vendo que com essas três máquinas, eu estou conseguindo fazer o quê? Processar três programas ao mesmo tempo. Eu comecei a ganhar velocidade, certo? Isso aí, tá bom? Então, esse é o esquema, tá aí a figura A, né? O programador leva um maço de cartões perfurados para o 1401, aí o 1401 lê o lote de tarefas, coloca numa fita, a operadora pega essa fita e leva lá para 794, que executa o processamento, depois outra operadora pegava a fita e levava para a saída, né? Uma outra máquina 1401 que imprimia esses resultados. Okay? Isso aqui é uma estrutura típica, tá, de um lote de dados, certo? Em Fortran. Você já tem, por exemplo, alguns comandos, né? O job, esse primeiro cartão, job. Aí você tem o identificador do programador e o nome dele, né? Depois, no segundo cartão, você vai ver que o programa é escrito em Fortran, ou seja, vai dizer para a máquina carregar, né, o programa Fortran na memória. Tá? Então, tem uma fita lá com o compilador Fortran, e essa fita será lida e carregada na memória. Né? E aí você tem um programa em Fortran escrito. Aí, quando encontrar esse load, esse programa vai ser lido, vai ser carregado na memória e vai ser executado. Depois você tem uma série de cartões com os dados do programa e, finalmente, aquele endezinho aí. Aí você deve estar, quem usa Linux, né, deve estar achando familiar esse símbolo, esse cifrão antes dos comandos, né? Pois é, isso aí já é uma herança de como as coisas eram antigamente, que acabou sendo herdada, né, pelos comandos do Linux, ok? Aí temos a terceira geração, 1995 até 1980, já é um comércio, um mercado de computadores já é uma realidade, já está acontecendo no mundo inteiro, computadores são um sucesso de venda. E aí a gente ainda tem também a danada da corrida espacial, né? Vamos ver que chega primeiro a Lua, para quê? Sei lá, para ver quem chega primeiro, para ver quem tem o macho da bandeira maior que o outro, né? Então teve a Guerra Fria, teve essa corrida espacial, vamos ver quem chega na Lua primeiro. Aí desenvolver esse, aí para ir para a Lua você não pode ir de barco, né? Nem de balão, tem que ter um foguete. O foguete tem uma série de pegar pedra e voltar, né? Não, eu trouxe também um monte de balde de areia, né? Tinha que ter uma nave, não dá para ir de balão, tinha que uma nave, existe uma série de dificuldades de cálculos a serem feitos e acertados, né, para poder conseguir chegar lá. E, obviamente, não dava para você fazer essas contas aqui na Terra, com o computador, e ficar mandando, né, por rádio para a nave, né? Tinha que ter tem um delay, né, para a informação chegar lá. Imagina aí, tá lá o cara indo para a Lua e manda mensagem, estamos chegando perto do asteroide, né? Qual é a rota para desviar? Aí demora 2, 3 minutos para chegar aqui na Terra, mais uns minutos para o computador fazer as contas. Aí manda
a rota de volta, né, para a nave, para desviar do asteroide, só que no momento em que a rota chega de volta para a nave, não existe mais nada, né, para desviar de nada. Né? Então tem que ter um computador lá na nave para poder fazer os cálculos em tempo real, para poder tomar as decisões, né, controlar todo o funcionamento do foguete. E o computador não cabia na nave, ele não cabia, ele era grande demais, era pesado demais. E era lento. Então, houve todo esse esforço da corrida espacial para diminuir o tamanho dos computadores, torná-los mais confiáveis, torná-los mais rápidos e mais leves. Né? Inclusive, tem um filme, né, de um grupo de engenheiras, né, da NASA que contribuiu. Pô, qual era o nome? Eu estava com ele na ponta da língua. Depois eu recomendo para vocês, eu boto lá no cigarro. É bom que vocês deem uma olhada. Tá? Daí surgiu o quê? Os circuitos integrados. Né? Trocou-se os transistores por circuitos integrados. Isso foi uma grande revolução, porque permitiu um número maior de componentes por centímetro quadrado dentro de um computador, e a partir daí surgiu a famosa lei de Moore, né, que diz que a quantidade de componentes dentro de uma polegada quadrada de um chip, né, dobra a cada 18 meses. Vejam que a lei de Moore fala sobre o número de componentes, ela não fala sobre a velocidade de processamento. O pessoal diz assim erradamente, né? Que a lei de Moore diz que a velocidade dos processadores dobra a cada 18 meses. Não é isso. É a quantidade de componentes por polegada quadrada. Ela dobra a cada 18 meses. Obviamente, quanto mais componentes eu tenho dentro de uma polegada quadrada, mais poderoso eu tenho na minha máquina. E, obviamente, isso aí vai barrar no limite físico. Né? Você não vai poder ter uma máquina que componente que seja menor do que um átomo, por exemplo. Vai ter essa limitação física. E a partir daí a gente vai ter que passar para outras abordagens, né, como o computador quântico, por aí vai. Mas o importante dessa terceira geração, como eu falei, são os circuitos integrados. Né? Isso barateou muito o preço, diminuiu muito o tamanho do computador, e surgiram técnicas importantíssimas que aconteceram nesse período, né? Que é a multiprogramação, o SPULE, né? Que é Simultaneous Peripherals Operations Online, e o time share. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas operações mais adiante. Mas quem já quer ir se aprofundando, já se adiantando, já pode pegar e tacar isso aí no Google. Que aqui é multiprogramação, que aqui é Spooling e time share. Vamos falar logo, né? Eu tinha esquecido desse slide, eu achava que era da próxima aula, mas já que está aqui, vamos falar logo aqui. Esqueçam o Google. O Google é nós aqui. Multiprogramação. Vamos lá. Enquanto a tarefa está esperando, né? Operação de entrada e saída, você pode executar outra. Foi exatamente o que a gente fez naquela figura, né? Você tem as 1401 e as 794. Ou seja, a partir daí, você tem mais de uma tarefa, mais de um programa guardado na memória. Antes, a memória era toda para um programa só, uma tarefa só. Agora, você pode dividir a memória e executar em cada uma dessas gavetinhas de memória uma tarefa diferente. O que é o spooling? Sempre que a tarefa encerra, você já pode ir carregando a outra no início. Tá? E o time sharing é você manter mais de um usuário utilizando a máquina, através do uso de terminais. Nessa época aí surgiu os chamados mainframes. Mainframes, a gente está reciclando o mainframe hoje em dia com a danada da nuvem. Né? Hoje tudo é na nuvem. Você não faz mais nada em casa, né? Faz tudo na nuvem. Você não tem mais programa para porra nenhuma, tudo é feito no navegador. Eu vou editar um texto, aí você abre lá o navegador, vai lá no Google Docs, no Office Online, e vai trabalhar com digitando. Vou programar, né? Aí abre o navegador, tem uns sites lá, que eu nem lembro o nome agora. O cara não usa mais nem IDE, já vai programando online, já tem o compilador, já dá o resultado para ele, tudo bonitinho. Né? Vai ouvir um vídeo, aí vai usar o Deezer, ou então o YouTube Music, ou o Spotify, vai assistir alguma coisa do Netflix, tudo. Onde é que está rodando tudo isso? Não está rodando no seu desktop, ele não está rodando no seu notebook, ele não está rodando no seu celular, está rodando num servidor, em algum lugar lá no deserto do Atacama, né?
lá na Oceania, está num monte de servidor que está rodando esses programas, está rodando os seus dados, e a única coisa que você está fazendo é utilizar um terminal para acessar esse servidor e ficar usando os programas. Nessa época foi assim que começou. Você tinha o mainframe, que era uma máquina zona parruda, pauleira, chibatona mesmo, que ela ficava numa sala. E aí todo mundo ali do prédio, né, aos arredores, vizinhos, se conectava com esse mainframe através de um terminal e para utilizar. Né? Então, enquanto um estava digitando o texto, para executar, estava digitando programador, você tinha um time de programador, tem 20 programadores, todo mundo trabalhando no mainframe. Você podia ter, por exemplo, ali 5 deles digitando código, ou seja, não estão compilando, né? Uns 2 ou 3 compilando, um fazendo debug, né? Outro executando o programa, ou seja, está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Certo? Isso aí que é o time share. Temos dois exemplos aqui de... Dois exemplos não. Dois exemplos do que aconteceu nessa época, né, da terceira geração. É o Multics, que era um mainframe, né, muito, muito famoso na época, muito utilizado, que é o Multiplexed Information in Computer Service, foi desenvolvido pelo MIT, da General Electric. Todo mundo abandonou esse projeto, só ficou o MIT. E qual era a ideia? Você tem um computador central, né, com vários terminais pela cidade. O MIT foi o único que continuou com a ideia e, se não me engano, o último Multics ainda estava em operação até um dia desses. Tá? As Forças Armadas Americanas foram um grande fã dessa ideia do Multics, que eles usavam por muito tempo. E aí você pode encontrar no site Multicians, né, diversos dados sobre a história desse projeto, né, de onde, quem utilizou, como é que eram as características dele e tudo mais. Também houve, também nessa época, o crescimento dos mini-computadores, não confundir com microcomputadores, mini-computadores. São computadores menores, já são do tamanho de uma mesa. Tá? Não dá assim para, vou botar embaixo do braço e vou levar para qualquer faculdade. Não, não dá para fazer isso. Dá para botar na caçamba de um carro, né? Embaixo do braço. Então eram mini-computadores, eram computadores menores, não eram tão potentes, mas já dava para brincar com eles, né? E aí você tem como destaque o DEC PDP-1, de 1961, né, onde o Ken Thompson, um dos cientistas da Bell Labs e do projeto Multics, ele usou uma máquina desse tipo, né, o PDP-7, e ele escreveu uma versão do sistema do Multics para um usuário. Aí surgiu o Unix. E o Unix evoluiu para o Linux, para o Android, ou seja, é aí que a história, né, do Linux, do Android começou. Tá? Vamos para a quarta geração, que entre 1980 até o presente, são o surgimento dos microcomputadores e dos computadores pessoais. Aqui a gente não usa mais só circuitos integrados, a gente usa circuitos integrados em larga escala, ou seja, para ver os componentes, você tem que usar um microscópio. É tudo muito pequenininho mesmo, é tudo bem útil. Certo? Então, os computadores ficaram bem menores. Começou-se a ideia de, cara, vamos vender computador para o usuário doméstico, o pessoal tem casa, que tal? Né? Os computadores deixaram de custar milhares, centenas de milhares de dólares e passaram a custar dezenas de milhares de dólares. Né? Ou seja, você podia ter um computador que custasse 50 mil reais. Óbvio que eu não poderia comprar, provavelmente alguns de vocês também não teriam como comprar, mas alguém, com certeza, que tem condições de comprar um carro, pode comprar um computador, se precisar, né? Um computador de 50 mil reais. Tá? Então, os computadores começaram a ficar mais acessíveis, começaram a chegar ao público doméstico. Então, uma pessoa comum, qualquer um, podia ter um computador. E a novidade aí foi o sistema operacional com disco. Começou a surgir o sistema com disco, por exemplo, o CPM, da Digital Research, né? Também foi nessa época que foi lançado o MS-DOS e o IBM-PC. Vale uma curiosidade bacana sobre o surgimento do MS-DOS.
Eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, coloquei não. Mas foi assim, tipo assim. A IBM PC, o pessoal da IBM, tinha a ideia de lançar o PC. E precisava de um sistema operacional. Essa Digital Research com o CPM, ela dominava o mercado, né? Dominava geral. Era quem mandava, era o Bambambam, Digital Research. Tinha um sistema operacional muito bom, esse CPM. E aí a IBM chegou e ligou pro cara lá e disse, bicho, não, é o seguinte, cara, você tá com o sistema operacional de software, massa, show de bola. E é justamente o que eu estou procurando. Dá para tu desenvolver e desenrolar uma versão desse sistema aí que rode aqui com o nosso PCzão da massa. Olha que projeto que show de bola que a gente quer vender pro povo. E aí o cara da Digital Research, ele esnobou, tá? Esnobou, tanto é que ele nem recebeu lá o representante da IBM, né? Nem atendeu o telefone, né? Mandou um office boy no lugar dele lá pra reunião, ou seja, esnobou geral. Aí a IBM ficou chateada com ele, né? Ligou para um carinha que na época fazia computação lá, sistema de processamento de dados, que era o chamado Bill Gates, né? Ô Bill, meu filho, cara, a gente, porra, bicho, a gente tá precisando aqui de um sistema operacional para nossa máquina, precisão da massa, aí show de bola o projeto. A gente acha que todo mundo vai comprar, mas não tem um SO, cara. Que chato, eu falei lá com o cara da Digital Research, bicho, esnobou a gente, nem atendeu o telefone, mó chato, cara. Né? E aí tem como tu desenrolar pra gente. Aí o Bill Gates bateu na mesa, meu filho, na hora, tem aqui um sistema operacional show de bola para vocês, mas é uma condição. Eu vou arranjar para vocês, mas ele é meu, tá? Eu não vou vender para vocês, não. Eu faço dele o que eu quiser. Aí ele, tá bom, beleza, fechou. Aí nessa época aí, o Bill Gates resolveu largar a faculdade, que achou que esse negócio de computação não ia dar dinheiro nenhum, né? Pelo menos não programando, né? Mas o esquema dele era outro. E aí alguém chegou e falou para ele, colega, bicho, tá doido, macho? Onde é que tu vai arranjar um sistema operacional para IBM? Aí tinha uma empresa, que me foge o nome dela na cabeça agora, mas é fácil de achar no Google, que fazia o DOS, que era um sistema operacional bem com as características que a IBM estava precisando. Só que eles não conseguiam emplacar o DOS em canto nenhum. E aí o Bill Gates chegou para eles lá e disse o seguinte, ei galera, beleza? Beleza? Show de bola? E, bicho, eu tô sabendo que vocês estão com um sistema operacional aí, um DOS, né? É filé, né? Aí estão perguntando se é da Xerox. Não, cara, não é da Xerox, não. Xerox é o Xerox Park. Vou falar dele já já. Na próxima slide eu falo desse Xerox Park. Aí o Bill Gates chegou para a galera lá e disse assim, gostei desse DOS de vocês. Vocês querem me vender ele? Aí os caras, doido, tá querendo comprar nosso DOS, não. O bicho não consegue emplacar esse canto nenhum, o bicho vai comprar essa bomba. O que tu acha? Vamos vender para ele? Bora. Vamos pedir o quê? Uns 10 mil? Acho que 10 mil dá pra gente vender para ele. Vamos lá, vamos ver quanto é que ele vai dar. Tá bom, Bill Gates, a gente vai vender. Quanto é que tu quer nele? Aí o Bill Gates disse assim, eu ofereço 20 mil. Aí os caras caíram para trás, né? Mais do que eles pensavam que iam conseguir. Venderam assim por uns 20 mil. Lógico que esses valores eu estou só brincando, tá? Não sei quanto eram os valores, não. Estou só chutando normalmente como é que aconteceu a coisa. Aí os caras venderam, acharam que tinham feito um negócio do caralho, né? Bill Gates. Aí o que é que o Bill Gates fez? Pegou o DOS, implantou, né? Incorporou um software que ele já tinha dele mesmo, que ele tinha desenvolvido, que era o Basic, que estava fazendo um sucesso danado também. Colocou dentro do DOS e rebatizou o DOS para MS-DOS e chegou para a IBM e disse, ó, tá aqui IBM, o seu sistema operacional, o seu PC, todo PC que for vendido vai ser com ele, tá? Mas ele não é de vocês, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Beleza, aí o PC estourou no mundo inteiro com sucesso e vocês já sabem onde é que isso veio parar, né? Bom, nessa época, o Doug Eldenbach
adota a GUI, que é Graphical User Interface. E é aqui que entra a Xerox. De 1960 alguma coisa até 1980 alguma coisa, existiu o chamado Xerox PARC. É incrível, cara, como a Xerox, ela gastou um dinheiro pra caramba, investiu tudo de dinheiro, desenvolveu coisa pra caralho lá dentro e não usufruiu de nada. Deixou todo mundo roubar as ideias. Dentro desse Xerox PARC foi desenvolvido, para você ter uma ideia, o teclado, o mouse que a gente conhece, a interface gráfica, o CD-ROM e a caneta digital, o touchpad, tudo, tudo que tem na computação hoje em dia foi desenvolvido dentro do Xerox PARC. E tinha um cara que adorava passear por lá. Um cara assim, gente boa, com arte rico. Chegava lá e dizia, ei galera, filé, meu irmão, beleza, cara? E aí? Beleza? Tá fazendo o que aí? Ei, Doug, cara, faz tempo que tu não aparece lá na rede, bicho. Estamos sentindo falta de ti, Doug. Tá fazendo o quê? Aí ele, Steve, meu irmão, tô desenvolvendo um troço muito louco aqui, um tal de Gui. Gui? Já é isso, meu irmão. É Guilherme? Não, cara, é uma Graphical User Interface. Graphical o quê? User Interface. Massa, Doug, como é que isso funciona? Chega aqui, Jota, dá uma olhada aqui, como é massa. Tá o quê? Assim, exato, esse ícone aqui, cara, que abre um diretório. Porra, massa, adorei. Aí, eu botei me dessa ideia, vou roubar. E assim, cara, o Steve Jobs, que era um cara que frequentava muito esse Xerox PARC, roubou muitas das ideias. A primeira ideia que ele roubou foi a da Gui, né? Que fez parte da produção do primeiro do Apple, né? Com o Gui, acho que era o Lisa. Né? E finalmente os usuários não precisavam mais saber programar, né? Eles podiam usar os programas tal como se usa os sistemas operacionais hoje. Tá? Roubou o mouse, roubou tal dos sistemas de multimídia, tudo. Né? O Steve Jobs tratou de trazer do Xerox PARC para a humanidade. Né? Temos também a quinta geração, que é da 1990 ao presente. Então, quer dizer que hoje em dia a gente tem duas gerações contemporâneas exatamente. Hoje em dia a gente está vivendo a quarta e a quinta geração. Quando a gente fala de PC, a gente está falando de quarta geração. Quando a gente fala de dispositivo móvel, a gente está falando da quinta geração. Tá? Embora o primeiro telefone móvel tenha aparecido em 1946, pesasse em torno de 40 quilos, o primeiro telefone verdadeiramente móvel surgiu em 1970, né? Pesava cerca de 1 quilo. E aí a Nokia, com o N9000, juntou, né, o conceito de telefonia com computação. E a Ericsson cunhou o termo smartphone com o Penelope GS88. Então, quando a gente fala de smartphones, tablets, dispositivos móveis, a gente está falando da quinta geração. Elas possuem essa característica de não ter mais o teclado, não ter mais o mouse. Os comandos seriam essencialmente por toque e por voz. E alguns, né, são gestuais. Você mexe o dispositivo em determinado momento, maneira e executa alguma coisa, por exemplo, sacode e ele abre a câmera, tira uma foto. Bota a mão assim, sorri, a imagem foto. Né? Então isso aí já é coisa da quinta geração. Alguns exemplos de sistemas operacionais da quinta geração. A gente tem o Symbian, que começou, desenvolvido pela Samsung, Nokia, Sony Ericsson e Motorola. A Nokia levou o Symbian até o fim, né? A Samsung caiu fora, a Sony caiu fora, a Motorola caiu fora, a Nokia continuou desenvolvendo. Era um sistema muito gostosinho de usar, cara. Muito, muito cheirosinho, saboroso. Era legal demais. Tem um cheirinho de infância danado esse Symbian. Muito bom. Do outro lado, para o lado corporativo, mais empresarial, tinha a Win, né, com BlackBerry OS. Não sei se vocês chegaram a ver, não? Tinha umas teclas em miudinha, né? Uma telazinha quadrada. Depois a Apple com o iOS, a Microsoft, né, com o Windows Phone, em parceria com a Nokia, que voltou ao mercado. E o Android, né, que dominou o mercado, baseado no Linux. E domina o mercado, não dominou, domina o mercado. E é de um código aberto.
Por hoje é só, pessoal. Valeu. A gente volta na quarta-feira, tá? Eu peço aos senhores que, por favor, digitem presente no chat para a gente contabilizar a presença de vocês nessa segunda aula. Tenham todos uma boa segunda-feira, um bom retorno às aulas, tá? A gente se vê na quarta. Valeu, gente. Tchau, tchau.